Olá, pessoal! Muito boa noite para vocês que estão chegando aí. Um bom dia para quem vai ver este dia também, né? Enfim, isso aqui fica gravado. Hoje uma live super especial aqui, onde a gente vai falar da importância da família na carreira do atleta, desde a base até o profissional, né? Então já estou com meus convidados aqui entrando, né? O Adriano Galvão e o Felipe Orsolini, né? A gente tem feito lives mensais aqui, tá? Então, olha ele aí. Grande doutor Felipe já está aqui. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera para ficar, não ficar cortando nada, né? Puxar um pouquinho para cima aqui melhor. Tudo bem, filho? Deixa eu ver se o Adriano Galvão já está aqui. Acho que já está. Não, ainda não está. Cadê você, seu Adriano Galvão? Por favor, onde o senhor está? Estamos esperando você aqui. Eu já vi o senhor José Francisco Galvão aqui, ó. Então, o senhor José Francisco já está aqui, né? E enquanto isso a gente espera, já estava falando aqui pro pessoal, né? O dia entrou aqui finalmente. Vamos ver se eu consigo adicionar o que ele vai pedir. Acho que ele já pediu para entrar aqui com a gente, né? Tem o pessoal também que pede para entrar aqui, mas o pessoal não dá para colocar todo mundo, né? E, enfim, já tem bastante gente aqui acompanhando. O Galvaninho aqui mandando um boa. A Stephanie também já falou aqui que é um assunto importantíssimo, enquanto o Adriano Galvão está aqui. Eu já falei demais nessa introdução aqui, enquanto enrolava a galera que estava esperando vocês chegarem. Vou passar a bola aqui para o doutor Felipe, que sempre faz uma grande introdução, porque é um assunto muito importante hoje, pessoal. A gente vai falar da importância da família na carreira dos atletas, desde a base até o profissional. Doutor Felipe, por favor, faça as honras. Nossa, gostei da formalidade do doutor, hein? Também? Ô, Di, o cara, a gente tá de agasalho, um puta um frio aqui, ele chega de blazer, pô, tem que chamar de doutor mesmo, pô. Hoje, circunstâncias profissionais do dia não deu tempo de ficar confortável igual vocês, mas vamos lá. Mas obrigado, Gui, é isso mesmo, muito legal estar aqui com vocês mais uma vez, esse projeto que nós estamos levando aqui ao longo de 2021 é realmente algo muito especial, né? O projeto Vida de Atleta, de compartilhar as experiências, aquilo que a gente vê na vida, sobre os atletas, sobre o dia a dia, os desafios, as dificuldades, sempre no intuito de compartilhar a informação e permitir que quem nos acompanha e as pessoas que participam desses debates possam, né, nas suas relações com o esporte, acharem alguns atalhos ou, enfim, sentirem-se de alguma forma abraçadas e saber que outras pessoas também enfrentam as dificuldades, que isso é comum e só conversando a gente consegue enfrentá-las de uma maneira melhor. E, de fato, hoje um tema que estava na nossa pauta já há algum tempo, mas que realmente é muito sensível, então a gente estava tratando dele com muito cuidado, a gente saberia que um dia ele estaria na mesa, mas com muita atenção, muito carinho, enfim, como sempre fazemos. E o tema hoje, como você bem disse, é a importância da família na carreira dos atletas da base ao profissional. E por que é um tema bastante sensível? Porque quando a gente fala de família, a gente fala de sentimento, a gente fala de emoção, a gente fala de amor, a gente fala de proteção, de carinho. E naturalmente que isso não está sempre do mesmo lado da racionalidade que se tem que ter quando você planeja uma carreira, quando você define um caminho, quando você monta as estratégias ou discute as estratégias sobre a vida de um atleta. Mas embora não esteja necessariamente ao lado, né, a emoção e a razão, no sentido de... embora não esteja de mãos dadas, melhor dizendo, elas podem sim contribuir reciprocamente para que você ganhe força. Se você conseguir usar o melhor de cada uma de cada um desses dois elementos, certamente você ganha mais força para seguir a carreira. E eu queria, para colocar esse tema que, como eu disse, é tão sensível, pedir que você, Gui, você, Di, né, que tiveram carreiras brilhantes como atletas também, com as suas dificuldades, com as suas vitórias, mas que vocês compartilhassem com quem nos acompanha um pouquinho de como foi essa relação com a família de vocês. E quando eu digo família, gente, isso é muito importante eu dizer, qualquer tipo de família, né? São as pessoas que estão próximas da gente, são as pessoas que são os nossos pais, são os cônjuges, os filhos,
como fazer as escolhas de ter filhos, por exemplo, né? Já falei desse assunto, enfim. Então, cada um dentro da sua realidade, do seu núcleo familiar, como vocês lidaram e como vocês passaram. Então, queria começar por você, Gui. Conta pra gente, quais são as suas impressões, o que você pode compartilhar sobre essa convivência entre carreira e família? Bom, eu vou falar um pouquinho, óbvio, depois eu vou levantar essa bola para o Di também, que a gente, né, além de termos sido privilegiados por termos tido a família próxima da gente, principalmente na base, né, a gente conviveu, né, as famílias conviveram também, né, então isso foi bastante importante, né, então, assim, meus pais sempre incentivaram tanto eu quanto meus irmãos a praticarem esportes. É claro que meu pai tinha um viezinho um pouco mais pro basquete porque ele tinha jogado, né? E aí sim, ele não teve a oportunidade de jogar profissionalmente, né? Mas ele, né, se via um pouco ali o sonho dele na gente também, né? Então sempre apoiou. Quando eu fui para São Paulo, que eu saí da casa dos meus pais com 14 anos, também o Di vai falar mais isso também, porque ele fez um post super bacana essa semana na rede social dele, né? Mas assim, um baita de um suporte, né? Tentando entender o que tá, para aonde a gente estava pisando, né? Já que não ia estar mais embaixo da asa dele. E assim, Piracicaba, São Paulo é mais ou menos 1h30, para quem não conhece, para quem não está familiarizado com o interior de São Paulo, né? Então ele toda semana estava em São Paulo. Ele ia com a desculpa de ver um jogo, mas ele queria saber como é que a gente tava, né? Eu e meu irmão do meio. Não, tem jogo, então vamos assistir o jogo aí, via, né? Tava tudo bem, se a gente tava bem, como é que tava a casa que a gente tava morando, se a gente tava indo na aula, como é que eu conversava com o diretor. Então, principalmente ali na base, naquele momento que eu tava para me tornar um jogador, esse apoio dos meus pais sempre foi muito importante. Eles estiveram muito próximo e ajudaram muito nas tomadas de decisões. Afinal de contas, nós éramos garotos, né? 16, 17, 18 anos, e isso foi importante. Depois, é claro, eu acabei saindo do país muito cedo, com 19 anos, e aí, né, naturalmente, você vai cortando um pouquinho esse cordão umbilical, e aí você tem que ir tomando mais as decisões você mesmo, porque a família acaba ficando um pouco mais longe, mas isso nunca me impediu de consultá-los, né? No final de contas, eles têm mais experiência de vida que a gente, né? Continuam tendo mais experiência de vida que a gente, né? Então é sempre importante essa conversa. E aí eu já levanto para você, Di, agora eu quero que você conte um pouco também, e fala um pouquinho daquele post que você falou, que você fez essa semana, que tem tudo a ver com esse assunto, cara. E ele já vai falar e vocês já vão entender do que eu estou falando aqui. Boa noite, Gui. Boa noite, Felipe. Muito bom de novo mais essa noite com vocês e com todo mundo que está participando. Boa noite a todos. Sem dúvida, falar de algumas dos nossos amores e paixões, né? Família, esporte, basquete, tem um valor aí inestimado, né? E já trazendo um pouco para a realidade, vou trazer o post um pouquinho, porque eu tive um apoio, um suporte assim incrível, né, dos meus pais, principalmente do meu pai. Importante mencionar até, eu falo que pode ser que tenham 3 tipos de pais: os que vivenciaram esporte assim de rendimento ou tiveram algum tipo de vivência, e sem dúvida nenhuma tem mais facilidade para entender a formação, todos os benefícios que isso proporciona. Tem os pais que brincaram, tiveram na escola, que antigamente se tinha na educação física, né, se aprendia efetivamente várias modalidades, se aprendia uma série de habilidades, né, esportivas e automaticamente tiveram um pouco dessa experiência, e os que não tiveram muito pouco contato, né, contato, história, e cada vez que a gente fica mais velho, mais a gente assume as responsabilidades. Parte importante hoje, a gente está falando sobre pais, nós 3 hoje temos essa experiência de ser pai, né? Talvez eu estou com um mais velho, que é o Alexandre, que já está numa idade de gostar de algumas modalidades, mas a gente começa a entender o quanto é importante, como você falou, ouvir os mais velhos. Mas trazendo um pouco para essa realidade do suporte,
do apoio, eu tive essa primeira opção, né? Meu pai, ele jogou, praticou esporte, sempre teve uma exigência em casa, estudar e praticar algum tipo de esporte, atividade física em si. E lógico que ele foi atleta também, ele jogou basquete, jogou futebol no gol, até profissionalmente, e ele teve uma questão com o pai dele, que aos 18 anos, quando ele passou no teste para jogar no Palmeiras em São Paulo, o meu avô, como muitos dos pais, né, imaginam, poxa, isso não é profissão, não é carreira, pode ser que não vá te dar as condições mínimas, né, para construir tua família, entre outras coisas, além do medo, é claro, da distância, né, desse rompimento do cordão que você mencionou, né, Gui? Nós pais, se a gente puder, a gente vai querer ter os filhos sempre do lado debaixo da nossa aba. E vale a pena também mencionar cuidadores, né? Hoje em dia também tem muitos cuidadores, avós ou mães, né, que acabam assumindo esse papel, então a gente tem que trazer bastante essa relação de possibilidades, né? E com essa questão do meu pai, ele desde o início incentivou meu irmão também é mais velho, jogou basquete até os 18, 19 anos, profissionalmente, teve carreira de seleção, o Ale, vocês conhecem ele, até os 18, né? E teve uma cirurgia no joelho, parou de jogar, e aí ficou o Di como o olhar total de acompanhamento e incentivar a minha carreira e participando, muito presente, né? Eu vou, além do post que eu contei dessa decisão em si, que meu pai e minha mãe me ajudaram a eu fazer uma escolha por mim, colocando já uma pressão. Eu acho que a gente tem que tratar um pouco disso, né? O pai e a mãe, ele tem que fazer, os cuidadores têm que fazer essa balança de trazer a estabilidade, mas trazer também a mudança, né? Mostrar o lado da mudança, de sair da zona de conforto, e quanto antes, melhor, porque nós vamos encontrar a vida inteira esses desafios na vida, seja no esporte amador, seja brincando na escola, seja já com um esporte de competição, de rendimento, e depois, se isso se tornar uma profissão, né? Então, além dessa passagem que eu contei, depois vocês entram lá, quem está participando, e dá uma lida no Instagram, tem uma história que eu acho que vale a pena. Com 12 anos, meu pai foi transferido e foi morar em Pirassununga, e eu jogava no Sírio, né? Dos 9, 10 e 11 anos, já como mini, fiquei 5 anos na categoria mini lá, e num ano que a gente ganhou tudo, eu tenho até uma cartinha guardada, ganhamos torneio início, paulista e estadual na época. Isso. E aí meu pai veio com a notícia, filho, nós vamos para Pirassununga, morar no interior. E eu sou de Porto Ferreira da região, não tinha nada de basquete em volta. E ele falou, filho, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito. E eu passei durante 1 ano e meio, e aí a outra história eu vou deixar para postar para vocês entenderem, 1 ano e meio viajando. Eu saía 3 vezes por semana. Eu estudava no colégio John Kennedy, saía 12:30, minha mãe me passava, pegava, trazia uma marmitinha, eu entrava no ônibus direto, assim, às vezes minha mãe pegava o ônibus no caminho. Eu viajava até Porto Ferreira com um Danúbio, chegava a 1h, 1h15, o ônibus que saía para ir para Rápido do Oeste, para ir para Casa Branca, era lá pelas 2h15. Eu ficava 1 hora esperando em Porto Ferreira, viajava 1 hora para Casa Branca, treinava das 4 às 6, pegava o ônibus de volta, estudava no ônibus na ida e na volta, tinha um apoio lá em Casa Branca, na época era o Santo, tinha uma estrutura muito bacana, o Tertux, de vez em quando eu converso, mas eu passei 1 ano e meio, com 12 e 13 anos, viajando 3 vezes por semana e jogando de final de semana, para eu não parar de jogar, não perder aquele embalo. E, poxa, para um pai e para a mãe decidir isso naquele momento, não foi fácil, né? E eu tive esse apoio, esse suporte, inclusive financeiro, né? É importante ressaltar, às vezes isso não são todas as famílias que têm essa condição. E vou parar de falar por aqui, senão eu vou ficar até amanhã e a gente precisa compartilhar. Mas eu quis trazer essa realidade até mais cedo dos 15 anos, e passar a bola um pouco para o Felipe, né? Fih, olhando essa questão específica, né, de como você tem essa experiência de lidar com atletas
de todas as idades, e o pai muitas vezes presente, muito presente, às vezes ausente por uma condição específica, né? Como é que você tem sentido, né, esse papel do pai cuidando ou ajudando a cuidar na carreira de jovens e atletas profissionais? Muito interessante o seu questionamento, porque como nós já conversamos, inclusive, em outras lives desse nosso projeto, o atleta ele acaba que tem que ser visto ou tem que se entender como uma empresa, né, com vários departamentos, várias preocupações, vários pensamentos. E não há pessoa melhor para estar ao lado dele do que pessoas de confiança, pessoas que querem o bem do atleta, né? E naturalmente as primeiras pessoas que querem o nosso bem são os nossos familiares, as pessoas mais próximas de nós. Então eu entendo que quando o atleta ele é perguntado, ele é questionado, são colocadas algumas opções para esse jogador. Para dar alguns exemplos, opções de onde jogar. Poxa, você mencionou aqui, né, você jogava no Sírio, então você estava em São Paulo, depois você foi para Casa Branca, e, enfim, o Gui saiu de Piracicaba, foi para o Pinheiros, foi cedo para fora, para o exterior. E aí, como tomar essa decisão? Como fazer a escolha? Pelo talento que vocês tinham, com certeza vocês tinham várias opções, né? Vocês não tinham só... Quando você, Gui, teve a opção de ir para o exterior, você não tinha só ir para o exterior, que aliás eu já sei porque você já contou essa história. Você tinha outras opções aqui no Brasil. Por que escolheu? Quem te ajudou a escolher isso? A mesma coisa. Por exemplo, quando você foi jogar em Casa Branca, você foi com qual ideia? A ideia de uma criança de 12 anos, de se divertir, jogar basquete, ou você já pensava numa profissão? Seu pai já te cobrava, de certo modo, de que aquilo seria o seu caminho, seria o seu trabalho? Então, essas pessoas, né, invariavelmente a família vai estar ao lado. Muitas vezes não está de corpo presente, no sentido de que moram longe, moram em outra cidade, com 15 anos, 16 anos, o filho ou a filha já saiu da casa dos pais para jogar, mas essa presença, enfim, que não precisa ser de corpo presente, mas o contato, a troca de ideia, o pensar junto, ouvir das pessoas experientes, como você bem disse, Gui, os pais são mais velhos, são mais experientes, fato, né? Os cabelos brancos ajudam, contam bem essa história, ou comprovam isso. Então, essa relação é muito importante. E, por outro lado, eu vejo também, digamos assim, uma cautela, um cuidado. Quando o pai exatamente se torna o representante, ou diria o agente do filho, ou o empresário, como queiram, né, dizer, aí talvez seja uma situação um pouco mais delicada, porque ele vai ter que tratar com alguém. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo simplório, mas muito significativo. Se você vai negociar um jogador com um clube, pensa, você é um agente, vai negociar o jogador com o clube. Você vai lhe pedir mais dinheiro, pedir mais salário, mais tempo de contrato. O clube vai dizer de repente assim, mas esse jogador não é tão bom assim. Poxa, ele tem essa deficiência, aquela outra deficiência. Às vezes não é fácil para um familiar, um pai, um cônjuge, ouvir isso numa negociação. Então esse é um ponto que eu deixo como um exemplo, às vezes, da dificuldade de você envolver pessoas que têm um laço sentimental tão evidente, tão forte, em algumas outras questões. Então, eu vejo que é muito interessante o pai estar ao lado, de fato, dar a mão, o pai ou a mãe, enfim, às vezes é o avô ou a avó que cuida, como vocês bem mencionaram, mas que esse familiar, ele esteja ali para compartilhar, para ajudar a pensar, ajudar nessa tomada de decisão. Eu acho que isso é algo muito importante e algo que eu vejo no dia a dia. Eu queria também colocar até um pouquinho... Só para, desculpa te interromper, mas assim, como você já estava falando, essa questão de negociar, e aí eu já aproveitei e já coloquei essa pergunta aqui do Gabriel, né, eu vou pedir para o pessoal colocando pergunta, que conforme a gente vai passando pelo tema, a gente já coloca aqui para a gente já responder a pergunta de vocês também. Então já aproveita e já manda essa aí, ó, da importância de um assessoramento ao atleta desde o início da carreira. É excelente, é justamente muito bem colocado, porque é justamente isso que a gente está conversando. Esse planejamento de carreira, pensar o atleta como uma empresa, pensar em todas as vertentes, é muito importante ter os profissionais. E que o atleta tenha ao seu lado os pais, enfim, os parentes próximos, para ajudar a pensar nessas propostas que chegam. Para dar, de novo, 2 exemplos dessas decisões que precisam ser tomadas. Um exemplo é simplesmente a escolha de um clube,
né? Que é muito importante você conversar com a sua família. Aí é um assunto que eu vou colocar aqui também, porque o atleta quando tem 16, 17, 18 anos, normalmente ele é solteiro ou solteira. Passa um pouquinho de tempo, vai casar, vai morar com o marido, com a esposa, enfim. E aí as mudanças já envolvem toda a família, envolvem a escola de filho, envolvem a carreira do cônjuge. Olha só que decisão difícil. Então, realmente, é muito importante que o atleta compartilhe isso com quem está ao lado. E outro ponto interessante é a questão dos próprios investimentos. O atleta, e eu vou dizer aqui, poucos são os privilegiados que conseguem realmente ganhar bem, conseguem guardar dinheiro, mas é impressionante que todo mundo acha que todo atleta é rico, né? Todo atleta ganha 500 mil por mês, e que a vida é moleza, porque, pô, o cara joga lá, ele joga basquete, vôlei, futebol, isso é gostoso, eu também queria ganhar para jogar. Todo mundo acha que é fácil, mas não é bem assim, nem todo mundo é rico, nem sempre sobra dinheiro. Mas como todo mundo acha que atleta é multimilionário, sempre oferece um negócio, uma oportunidade, olha, investe aqui, olha, compra aquela padaria ali, olha, monta aqui uma oficina, poxa, tem uma franquia daquilo outro. Também é importante pensar com a família, com as pessoas de confiança que querem seu bem. Então, realmente, é importante ter, falando, né, fechando aqui em cima da pergunta, é importante ter a assessoria dos profissionais de cada especialidade, mas contando com esse apoio, com esse carinho, com esse compartilhamento das pessoas mais próximas que são realmente do círculo familiar. E eu queria até colocar para vocês, devolvendo para o Di, depois o Di passa para o Gui, assim a gente vai adiante, como que é essa questão, né? Vocês casaram enquanto atletas, né? As suas esposas têm os seus anseios profissionais, têm as suas profissões. Como é lidar com isso? Né? Poxa, 6 meses, 1 ano numa cidade, depois em outra, e aí vai ter filho agora, não vai? Filho muda de escola? Contem um pouquinho disso. Legal, Fih. Acho que é um tema também importante. Acho que não tem primeiro jeito certo, correto ou forma única, né? Cada relacionamento, cada momento, né, que o relacionamento também se encontra na carreira de cada atleta. A minha experiência, eu comecei a namorar minha esposa desde o final de 2002, não posso errar a data, hein, gente, senão o bicho pega depois. E tinha 22 anos, eu falo que a maior prova de amor é que eu estava dentro da minha profissão 2 anos sem jogar, conheci ela na fisioterapia aqui do Nivaldo, um abração pro professor, se bobear ele está aí nos assistindo, e assim, eu estava 2 anos longe dos holofotes, investindo, né? Não é gastando, mas é um pouco dessa questão, investindo na própria carreira para poder me recuperar de uma lesão no joelho. A gente, depois eu já, na sequência, fui morar em Araraquara, depois Mogi, e acabei ficando noivo com pouco tempo, acho que com 2 anos, e ela tinha se formado na FACAMP, que é uma excelente faculdade, acho que o Felipe também é formado na FACAMP, né? Aqui em Campinas, já estava com carreira, já tinha trabalhado na CPFL, tinham trazido ela para o CPQD, são 2 grandes empresas aqui da região, e ela teve que tomar uma decisão. Foi no momento até antes de ir para a Itália que nós casamos. O Gui fugiu de uma concentração para ir nesse casamento. Qualquer dia eu posto algumas fotos também engraçadas aí do Gui. E ela abdicou. No fundo é isso, ela acabou abdicando da carreira dela profissional para poder vivenciar a minha carreira de esporte. Acho que foi um acordo até quando virasse essa chave e eu terminasse minha carreira, seria um momento de eu ceder, né, e colocar ali as escolhas dela, seja na carreira ou até condições de onde a gente ia morar, enfim. Então foi um acordo, foi uma situação específica. Fui ter filho com praticamente aí 4 anos depois do casamento, né? Então a gente namorou 3 anos, casou, depois mais 5 anos, e ela, para todos os lugares que eu fui, ela também me acompanhou. E aí também não tem certo e errado, é uma decisão muito do momento de cada um. Acho que o importante é o casal em si e esses planejamentos que são feitos a 4 mãos, eles estejam alinhados, né, para que
para que isso, inclusive, influencie positivamente no rendimento do atleta e, lógico, na vida do relacionamento em si como um todo, né? Então, essa é a minha experiência. Conheço diversas que são similares ou um pouco diferentes. E vou passar a bola para o Gui agora, para ele contar um pouquinho de como foi, no caso dele, essa questão do relacionamento em si. Bom, o meu relacionamento, sim, eu sou um pouco mais velho que a minha esposa, né? Então, quando ela foi para a Itália comigo, ela tinha acabado de se formar, né? Ainda, né, 22 anos, não sabia muito o que queria, então, beleza, tava tranquilo, o acordo ali estava funcionando bem, né? E aí nós acabamos ficando 3 anos ainda mais na Itália, né? Então, quando a gente volta para o Brasil, que eu volto para Brasília, a gente começa a ter uma conversa mais séria sobre a carreira dela também, né? E ela queria ser atriz, ela já era formada atriz, e só que muita coisa de produção, de vídeo, né, de audiovisual, acontecia em São Paulo, né? Então, depois de alguns anos ali em Brasília, ela tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, a gente tomou uma decisão que foi difícil no momento, mas foi uma decisão, a meu ver, bastante acertada pra gente, tá? Eu concordo com o Diego, que não tem certo e errado, é o que é o justo pro casal, né, pra família, né? E ela veio morar em São Paulo e eu continuei morando em Brasília, né? A gente não tinha filhos, o que na época facilita bastante, né? Porque se tivesse filhos nessa situação já ia ser bem mais complicado, né? Mas eu estava ali com meus 33 anos, por aí, e nós conversamos. Falei, olha, eu tô muito mais pro final da minha carreira do que pro começo, né? Então a gente tem que começar a investir um pouco na sua também, para que você comece a ter a sua profissão e tal. E aí ela veio morar em São Paulo, fazendo algumas produções, começou também com o canal do YouTube, né, antes do canal Chua ainda, que não tinha nada a ver com basquete, era mais produção mesmo, de audiovisual. E aí, a gente, por vários anos, a gente ficou nessa ponte aérea, São Paulo-Brasília, São Paulo-Brasília, ela indo, eu vindo, sempre que dava, tal, e também depois no Rio. Então, isso foi o que funcionou pra gente, né? Então, ela continuou tocando a vida dela por São Paulo, até que depois eu vim jogar meu último ano aqui, e hoje nós estamos aqui. Ela está firme com a carreira dela, com o canal do YouTube, com produção de vídeo, produção de curta-metragem agora. Então, pra gente, funcionou assim, né? Eu falo, eu fui ter filho praticamente quando eu estava para parar de jogar, né? Que eu tive a Manuzinha, e aí ajudou bastante, porque eu joguei mais um ano, parei de jogar e estava ótimo. E agora a gente tem esse acordo. A gente tem os dois, a responsabilidade dos dois para tudo, né? Para os deveres de casa. Então a gente divide bastante coisa, né? Então para a gente funcionou muito bem, né? E para mim era importante que ela tivesse a vida dela, porque assim como eu acredito que podia também. Por quê? Porque a gente sabe que depois existe um grande risco, né? De, poxa, quando alguém abdica demais da própria vida para seguir o outro, e a gente sabe que tem amor no meio e tal, mas depois pode ser que isso cobre um pouco o preço, né? No sentido, poxa, mas eu abri mão de você e agora cadê e agora eu tô aqui, né? Enfim, pode acabar desgastando um pouco a relação, né? Então é por isso que é importante esse diálogo, sempre essa conversa e falar realmente desse ponto. Tem que conversar com o seu companheiro, com a sua companheira, né, sobre o que ela quer fazer, porque, né, é difícil essa vida de atleta ainda ter que ficar mudando para o companheiro, ter que ficar mudando de emprego também. Hoje é um pouquinho mais fácil, né? A pandemia ensinou a gente que dá para fazer muitas profissões de maneira remota, né? Mas se não existe esse diálogo, a coisa pode ficar ruim e virar uma bola de neve, né? Eu vou até colocar aqui uma pergunta que o Marcelo Mausfield, que não, desculpa eu falar seu nome errado, tá? É o Marcelzinho, Marcel que jogou em Ribeirão, jogou comigo em Assis, foi de seleção brasileira, que está nos Estados Unidos hoje. Então pronto, né? Ele mandando aqui, né, da relação e parceria entre a gente e decisões financeiras, né? Por que eu quero colocar? Primeiro que ele mandou a pergunta, foi muito gentil da parte dele, tá? Mas isso a gente falou em outras lives também aqui,
mas que é uma decisão que também muitas vezes cai para a família, né? Quando o cara não está casado com os pais, que ele vai decidir, poxa, quem vai ser meu agente, quem vai ser o cara que pode me assessorar financeiramente, né? Então essa é uma decisão de família também, que tem que ser conversado. E por que tem que ser conversado? Né? A gente volta a dizer, os nossos pais, eles têm mais vivência de vida. Talvez na modalidade nossa eles não tenham a vivência necessária, tá? Mas de vida, ou seja, ele já viu o cara que é malandro, o cara que é inteligente, né? Então, sabe um pouco, e isso aí eles podem nos auxiliar muito, né? A escolher os nossos agentes, a escolher os nossos assessores financeiros, quem que vai estar do nosso lado, quem que pode nos ajudar. A família acaba sendo muito importante nessas escolhas também. Né, e aí eu já quero mandar para o Felipe aqui, né, qual que é a importância daí, porque a gente sabe que muitas vezes o pai acaba virando um agente de atleta. E, Fih, você deve lidar muito com isso. Como é que funciona essa dinâmica? Realmente não é fácil, de novo, né, a separação entre o que é o seu filho, né, ou filha, e o que é aquele atleta que você está representando. Tem uma diferença brutal entre essas duas funções, digamos assim, a função de filho e a função de filho ou filha e a função de atleta. Porque quando você vai negociar um contrato, você vai conversar com alguém na condição de intermediário e pai ou mãe, enfim, ou um parente próximo, muitas vezes você vai tratar desse atleta como um ente despersonificado, digamos assim, né? Ou como um ativo, muitas vezes. É até uma expressão que tem que falar com cuidado, e por isso que eu vou fazer até essa ressalva, porque atleta não é objeto, tá? Não é objeto. Mas também, vamos colocar um pezinho na realidade, saber que muita gente trata atleta assim. Então, quando você vai negociar um contrato, quando você vai negociar uma condição, uma moradia, alguma coisa, muitas vezes é assim, o atleta é visto como um ativo. Não à toa que em balanço financeiro de clube de futebol tem lá o valor dos atletas como pelos direitos econômicos. Então, claro, né, faço essa ressalva e essa ponderação para a gente entender um pouquinho a realidade. E é muito complicado quando o pai olha isso. E aí é um ponto que eu queria também devolver para vocês, no seguinte sentido. O filho começa ali com 10, 11, 12 anos a praticar uma modalidade esportiva, porque, como acho que o Di comentou, né, que na casa dele tinha que estudar e tinha que fazer esporte, né? Naturalmente, tenho certeza que naquele momento não era para ser um atleta profissional, para ter essa prática saudável, essa prática de bons valores, de convivência e etc. Mas chega um ponto ali que você fala, opa, esse cara aqui tem talento, esse cara que está na minha casa aqui tem talento, né? Os pais do Gui certamente pensaram isso, os pais do Di também. E aí? E aí eu começo a cobrar desse menino de 12, 13, 14 anos que ele seja um atleta profissional, eu mudo essa chavinha, ou eu deixo que essa criança ou que esse adolescente continue brincando e se divertindo. Exijo talvez dele a responsabilidade de não faltar do treino, respeitar os companheiros, mas quando que muda essa chave entre a brincadeira de criança e falar, pô, esse cara é um profissional e a família vai tratar como tal? Posso responder, Gui? Vai lá. Eu vou pegar um vínculo até da resposta. O Felipe foi muito feliz na hora que ele explicou a questão. Você usou o termo funções, mas no fundo são sempre aquele acúmulo de papéis, né? O pai, ele é pai, o pai, ele é um torcedor do filho, a gente tem que tomar cuidado, porque no fundo ele acaba sendo também um grande torcedor, e ele sendo agente, no fundo tem muita emoção envolvida. E como até o Marcel perguntou aí sobre agentes e relações financeiras, são situações que a gente tem que separar muitas vezes o que é emoção do que é razão, né? Ter opiniões, ter alguém que vá assessorar com um olhar que retire a emoção, um modelo de fora. Eu acredito muito, e hoje eu sou um associado de consultoria, eu acredito muito nesse papel de alguém poder olhar a tua vida, a tua empresa, tua história, trazendo outras experiências e co-criando, tirando o melhor do que você tem para poder somar, né? Então, sobre essa ótica, deve ter vários momentos. Eu não passei por isso ainda, mas eu vejo até, se eu pudesse
um olhar de educador físico agora, não de pai, tá? Tem um momento que a gente tem que estimular a criança a praticar qualquer modalidade ou atividade física por uma questão de saúde, por uma questão de formação como cidadão, por uma questão de ter essas regras, horários, ter um técnico, saber conquistar seu próprio espaço. Tem o momento da cooperação. A gente sabe que no esporte, principalmente coletivo, tem essa cooperação, né, de a gente saber, muitas vezes, tirar o melhor de quem está, ou qual é o melhor de cada um. Isso já nos traz uma ideia de equipe, de função. E aí você começa a ter o desempenho, né? Vamos falar assim, você começa ali com 12 anos, 13 anos, o papel do pai nesse momento, ele tem que ter talvez um bom senso ou uma mescla de o quanto, até onde ele pode incentivar e não exagerar, como também falar assim, ele que escolhe, ele que vai traçar o próprio rumo, e você acaba deixando de incentivar um pouco mais, né, e ajudando ele a ir além. Eu acho que a gente tem que ouvir muito a criança, tem que ouvir muito, tem que pegar sinais, tem que ter um sentimento. Poxa, tá gostando? Tá indo sozinho? Eu tô precisando empurrar? Eu tô precisando cobrar? Ele tá treinando um pouco além, né? Ele já enxerga a necessidade de dar um pouco mais, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele fica no clube lá, ele tá com a bola no quarto, não tá com a bola no quarto. São vários sinais que você começa a entender. Porque se você olhar só pela ótica de rendimento, poxa, tem caras que foram espetaculares em todas as categorias de base que a gente falou, isso vai ser assim, uma loucura. O cara, o atleta em si desencantou pelo esporte ou encontrou outras coisas, cansou, muitas vezes cansou ou não era aquilo, né? E aí a gente não respeitou muitas vezes o momento de cada um. Então acho que é encontrar um pouco desse equilíbrio, perguntar, encontrar sinais. E eu gostaria até de dar uma outra contribuição da minha história. O Gui a gente foi no Pan-Americano de 98 juvenil na República Dominicana. E lá eu não lembro se foi lá ou se foi no ano seguinte, acho que foi no Mundial que eu comecei a dar entrada no passaporte italiano. Acho que o Gui deu entrada antes, mas lá foi a primeira vez que teve abordagem de agentes, e eu recebi, cara, um convite da North Carolina, aqui um book maravilhoso. Eu tenho esse book guardado em casa até hoje. Um dia eu vou postar uma foto disso também, porque eles vieram oferecer, viram alguns jogos, né? E aí, quer conhecer o programa e tudo mais? Cara, eu voltei pro Brasil, minha cabeça maluca, porque eu botava a North Carolina como a Universidade do Michael Jordan. Outra coisa que eu pensava referência, poxa, eu sempre quis falar muito bem o inglês, eu poderia ter uma formação universitária. E eu tive que sentar com os meus pais, na época, eu já estava no segundo ano de adulto, desde 97 eu já era titular, não era titular do Corinthians, eu acabei sendo porque o Álvaro Pacheco, pai do Caio, teve uma lesão e eu joguei o segundo turno inteiro de titular, mas com 17 anos. E em 2018, desse ano, o Gui lembra, eu joguei o Nacional, ele pelo Pinheiros, eu joguei o Nacional pelo... Acho que o Gui não jogou pelo Pinheiros, foi em outro clube, né? Não, Pinheiros. Foi Pinheiros. Eu joguei por Brastemp Rio Claro, com o Zé Boquinha, que ficou em quarto naquele ano. E eu entrei para ser o 12º, terminei sendo o 6º homem, sendo um dos primeiros, com tempo de quadra. E eu já estava recebendo, desde o Corinthians de 2016, eu tinha ganhava bolsa, ganhava alimentação, casa, e já tinha uma graninha. E com 18, essa graninha já era, não sei, na época mais ou menos 4, 5 salários mínimos, com uma idade muito novo, né, Gui? No fundo era novo. E o que pesou nessa decisão? Eu usei muito a técnica do Benjamin Franklin, meu pai sempre usou isso comigo. Filho, prós e contras, né? O que é positivo e negativo? Primeiro, o que é teu sonho? Onde está mais teu jogo? Você já está com espaço no Brasil? Você pode crescer? Poxa, você está na seleção, será que aqui você não consegue jogar?
Ou você quer ir para os Estados Unidos, falar inglês, se formar? E ali foi um outro momento de decisão, né? Uma outra escolha muito difícil, cara. Eu não sei nem se eu ia conseguir a bolsa, tá? Em North Carolina, mas eu tive a oportunidade. Eu mandei um e-mail, né? Agradecendo, mas mencionando que eu já estava jogando no Brasil profissional. Enfim, foi uma decisão específica, mas que tem a ver, né? Que você conseguir conversar com alguém que seja... que te ajude, né, a tomar essas decisões na carreira. Gui? São decisões difíceis, né, e assim, são decisões que os nossos pais muitas vezes têm que tomar pela gente, né? Como você bem falou aí, a gente com 16, 17 anos, a gente estava jogando uma equipe adulta, a gente não podia nem tomar nossas próprias decisões, não éramos emancipados. Se tivesse contrato para assinar, quem tinha que assinar eram nossos pais. Né? Então, eu lembro meu primeiro contrato com a gente, que eu assinei, foi meu pai que assinou. Não podia assinar. Né? Então, por isso que é importante ter essa conversa. E aí uma coisa muito delicada da gente falar, né? Principalmente agora que a gente com um filho, né? O que o pai faz? O pai cobra, o pai deixa, né? E eu acho que esses sinais são importantes. Né? Porque assim, eu com 12 anos de idade, que eu via o basquete feminino em Piracicaba e depois o basquete masculino em Rio Claro, que a gente tinha a oportunidade de ver de perto, eu falava, eu quero ser jogador de basquete. E eu falava abertamente. Meu pai falava, você quer ser jogador de basquete? Eu falava, quero. Então treina. Eu falava, treina, chega mais cedo, vai, né? Mas ele não falava, você tem que treinar. Ele falava, treina. Né? E aí, assim, os compromissos, né? Os compromissos, eu tinha compromisso, ele falava, a primeira coisa, você assumiu o compromisso, você tem que cumprir. Então, você assumiu o compromisso do seu time, então você vai ter que, seu time tem treino, você tem que treinar. Seu time tem jogo, você tem que chegar na hora que o técnico fala para você chegar. Eram essas as cobranças. E depois, é claro, quanto mais eu demandava, eu queria ser jogador, ele falava, então você tem que treinar. Meu pai não ia no treino comigo, ele ia ver os jogos. Mas ele me deixava no clube e falava, você treina. Ele nem sabia que eu estava treinando, mas eu estava treinando. Né? Então, mas é difícil, porque daí tem o outro lado da moeda. Né? E aí eu falo por experiência em casa. A Gabriela, minha esposa, ela é filha de 2 atletas olímpicos. Né? E os dois, você tem que treinar, vai treinar, que não sei o quê, vai treinar, blá, 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 blá. E a Gabriela, só que a Gabriela tinha uma outra cabeça. Né? Ela... Com 16 anos, ela foi convocada para a seleção brasileira de vôlei, né? E ela chegou e falou, pediu dispensa da seleção de vôlei de 16 anos lá, porque ela ia perder muita matéria na escola. Di, olha o que ela fez! Você imagina para nós, nossa, você não vai... seu pai fala para você, Di, melhor você não ir para a seleção, porque você vai perder muita aula na escola. Eu falo, pai, eu recupero depois, né? E ela falou, não vou. Chegou com 18 anos, falou para os pais, falou, não quero jogar mais vôlei, dá licença, vou fazer teatro. Os pais ficaram com casa e, poxa, mas a gente queria. Então, assim, você vê que são os dois lados da balança que é muito difícil, né? E a gente tem que entender, a gente tem que entender esses sinais que você falou, que são muito importantes, né? E aí é uma coisa muito difícil, porque de novo, nós somos privilegiados, nossos pais, e depois os dois até viajaram junto para o Mundial lá de Portugal, histórias, assim, daria para fazer uma live só das histórias dessa viagem específica. Né? Mas, é verdade. Mas assim, tem gente que não tem os pais presentes como foram nossos, nesse sentido esportivo, de nos dar suporte, né? E a gente, né, até estava conversando, tem um amigo que, né, infelizmente, tinha um mesmo potencial, mas ele, poxa, acho que até deixou passar algumas oportunidades porque ele não sabia. Né? E aí a importância de você ter um agente bom, de você ter pessoas boas, um diretor do seu clube, né, que veja até o próprio interesse do atleta. Sei que é difícil isso acontecer, mas existem pessoas legais assim. E aí, Fio, eu já passo para você de novo, né? Aquela levantada de bola específica aqui, mas esses atletas, né, que, poxa, às vezes os pais não conseguem estar tão presentes, né? Você acaba lidando com alguns deles, você tem muitos clientes aí em todas as modalidades.
Como é que você lida com esse tipo de situação em questão de orientação, se é que chega para você esse tipo de demanda também? Sim, a escolha do clube, até o Igor fez 2 comentários e um tem muito a ver com esse questionamento que você fez, mas os 2 são muito relevantes, quero até comentar os 2. A escolha do clube é muito importante, né? Fazer uma boa escolha do clube. E o Igor comentou aqui sobre formação de atletas, e aí eu vou falar do conceito que nós temos hoje aqui no nosso país, os clubes formadores. Então, em síntese, a Lei Pelé, ela coloca ali alguns requisitos que, se preenchidos pelo clube, ele é considerado um clube formador. Eu costumo dizer que isso acaba sendo um selo de qualidade desse clube. Então, um clube que é qualificado ou certificado, para usar o termo técnico adequado, como clube formador, ele vai ter obrigatoriamente assistente social, psicólogo, médicos, dentistas, um bom alojamento, boa alimentação. E aí você vai automaticamente excluir aqueles clubes que o atleta almoça e janta arroz, feijão, salsicha, né, que dorme num colchão que é a mesma coisa que não ter colchão, que dorme, toma banho num banheiro que tem fio desencapado passando. Então são alguns cuidados, e que tem também, e esses clubes também não têm um corpo técnico. Quando eu digo corpo técnico, não é somente comissão técnica, mas justamente tudo aquilo que um jovem, um adolescente precisa para se desenvolver. Então essa boa escolha jamais vai substituir a família, a presença da família, de maneira nenhuma, mas ela, no fim das contas, ela oferece algumas condições ou algumas ferramentas que vão ali permitir o desenvolvimento desse adolescente. Então essa escolha é muito importante quando o pai não pode estar próximo, ou às vezes também não tem muito conhecimento. Porque, de novo, claro que, como nós já falamos aqui, os pais, em regra, vão sempre ter mais experiência de vida do que os filhos. Mas naquele mercado específico, nem sempre, porque realmente o mercado do esporte é um mercado muito específico. E aí eu queria também mencionar um outro comentário do Igor. Aliás, obrigado pela participação, muito legal quando a gente tem esses comentários, essas perguntas, mas ele fala um pouquinho da questão deixa eu pegar aqui, do pai, de que o pai, muitas vezes, ele usa essa expressão aqui, aspas, para ele, né? Que às vezes o pai pode atrapalhar o sonho do filho, alguma coisa assim. E óbvio que a gente sabe aqui, né? A gente sabe aqui que nenhum pai quer atrapalhar o sonho de nenhum filho. Ao contrário, quer que o filho, nós somos pais aqui, a gente quer que nossos filhos realizem os seus sonhos. E aí eu vou voltar naquilo que a gente estava falando sobre o pai enquanto agente. Quando o pai é agente, imagina só, um agente ele tem a obrigação de fazer aquela carreira dar certo. E ao ter a obrigação de fazer aquela carreira dar certo, especialmente quando é um jovem, quando ainda não é um atleta consolidado, você vai, de certo modo, passar por cima, o agente ele vai passar um pouquinho por cima das vontades, dos sentimentos daquele atleta, ou daquela atleta. Se realmente ele quer seguir aquela carreira, se ele está gostando, se ele está feliz, se está se desenvolvendo enquanto ser humano, antes de tudo. Então, realmente, é muito importante ter o pai ao lado, ter o pai como um apoio, alguém que vai ajudar a tomar as decisões para que o filho realize os seus sonhos, mas ter as pessoas especializadas para cuidar disso, enquanto agente, enquanto financeiro, enquanto todas as especialidades, para que o filho possa viver aquilo da maneira que ele tem que viver. E também tem que se ter muito cuidado, e aí eu devolvo para vocês, daquilo que é um pouquinho, eu diria que é um pouquinho natural, não dá para culpar quem acaba incorrendo nesse equívoco que eu vou mencionar agora. Mas às vezes o pai se anima um pouquinho com aquele mundo do esporte, que é apaixonante, gente, é apaixonante viver o esporte. Né? Tanto quem vive o esporte não consegue sair. Né? Quem vive isso uma vez na vida, quem sente a emoção. Mas existe uma armadilha, às vezes, da família, ou do pai, ou da mãe, projetar um pouquinho no filho aquele mundo maravilhoso do esporte, né? Que tem as suas dificuldades, mas que é encantador. Vocês já viram isso acontecer? Enfim, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Muito, faz muito. Gui, quer falar? Posso falar? Pode ir. Poxa, faz muito sentido. Eu vejo até, você fez uma colocação, né, Felipe, dessa questão do envolvimento, né?
e o quanto esse envolvimento, quanto é o meu desejo como pai ou mãe e o quanto é o desejo do filho, né? É exatamente esse sinal que a gente precisa encontrar. Eu gosto muito de citar essa questão da intenção. Todo pai dá o melhor, pai e mãe, dá o melhor que eles têm para dar, seja conhecimento, seja disponibilizar recurso, independente de qual seja, e eu gosto de fazer uma comparação. Eu li um livro que chama 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, e um dia estava falando dessas linguagens do amor vinculadas à área comercial. Eu dou treinamento na área comercial, falei, imagina eu chegar lá e dar um treinamento e falar de linguagens do amor para os vendedores, né? E faz todo sentido na questão de reconhecimento. Quais são as outras formas que eu posso ajudar meus filhos? E dentro das 5 linguagens lá que o Gary Chapman fala, a gente pesar, né, o quanto que o pai está enchendo o pote emocional, né, do filho, na questão de atos de serviço, né, o quanto que ele, está levando e buscando, está indo de ônibus junto, está às vezes deixando num sábado de manhã de fazer alguma coisa para acompanhar um jogo. A gente conhece histórias e histórias no esporte, né, de pais assim que dão até o que não tem para um filho poder ter uma chuteira para jogar, para poder desempenhar e atrelar esse sonho. Então, atos de serviço é uma dessas linguagens que a gente pode estar avaliando como pai, né? Eu consigo contribuir? Que forma? O segundo que eu vejo é o tempo de qualidade, né? O quanto que eu posso estar em alguns momentos com meu filho. O Gui falou o exemplo dele, né? O teu pai, né? Eu estou chamando de tio aqui, Gui. Uhum. Ele era um cara que não ia no treino, mas estava em todo jogo, acompanhava. Meu pai também não ia no treino, ele acompanhava todos os jogos. Mas se eu pisasse nas férias ou no final de semana, mesmo que eu fosse lá, saída, fui numa baladinha, 8h30 da manhã ele me acordava com a bolinha lá, vamos treinar, quadra externa, clube de campo. Não tinha muita conversa, né? Assim, até eu não sei os dias que eu ia com muita vontade ou pouca vontade, mas era um prazer para ele. E eu também tinha que, de uma certa forma, retribuir, aproveitar. Meus amigos não queriam mais. O Thelminho está aí, o Fábio está aí na live. Ele começou a não querer ir mais de férias lá para casa, porque, poxa, se eu tiver que ir de férias no final de semana treinar, o tio Galvão ia me matar, né? A gente teve que mudar os rumos. Mas, brincadeira à parte, quanto que eu posso doar o meu tempo de qualidade, né? O meu tempo que eu podia estar fazendo o meu hobby para estar acompanhando meu filho, para poder ter um momento específico, para levá-lo para ver um esporte ao vivo, né? Para levá-lo para uma palestra, para assistir em casa. Poxa, quer mais uma coisa diferente? Vamos sentar aqui, filho? Tô vendo que você está assistindo aqui esse esporte, hoje eu vou assistir com você. Qual que é a tua leitura? Pai não entende bolhufas, mamãe não entende nada, mas me fala um pouquinho aí, nem regra eu não sei. Esse é um outro valor que é inestimável, e nós, como pais, podemos ofertar para os nossos filhos, né? E por último, uma outra linguagem que eu acho é palavras de afirmação, gente. Incentivar. Eu tive um pai, eu posso falar isso que vocês conhecem, e ele mesmo se intitula. Cara, eu saía de casa, fazia 40 pontos, dava 8 assistências, pegava 10 rebotes. Na volta do jantar, ou na volta para me deixar em casa, ele me falava das bandejas que eu errei, do passe, da bola perdida, que eu tinha que assumir mais o jogo, faltou aquele momento, isso. Meu pai sempre foi muito crítico, nunca estava bom, né? Eu sei que ele sabia que eu tinha desempenhado bem, mas é um modelo até que hoje eu tenho que tomar cuidado, senão eu estou replicando isso com meus filhos. Essa crítica exacerbada, e eu não olho o copo meio cheio. Então aqui é um outro ponto. Poxa, palavras de afirmação e incentivar a prática do esporte, seja competição ou não, rendimento ou não, se divertir, faça com prazer. Eu, quando encontrei jogar basquete com prazer, porque eu nunca dormi com a bola de baixo, esse sonho do Gui, né, há 12 anos, eu sonho em jogar, eu não me lembro. Eu queria, lógico, me via com condição, mas não era. Meu irmão não, meu irmão tinha roupa, dormia com bola, vivia assim desesperadamente, ele curtia o basquete muito. Eu não era um cara que era fã de carteirinha número 1, mesmo assim cheguei, né, em um patamar, mas é uma outra questão que eu levanto a bola aí, queria escutar de vocês, né.
se faz sentido um pouco dessa contribuição, se vocês enxergam outro tipo de contribuição dos pais, fazer uma analogia com a linguagem do amor. Ô, Di, gostava de você contar essa história sua com o tio Galvão, porque aí, assim, nossos pais, eles acabaram sendo muito parecidos, mas nesse ponto eles eram totalmente diferentes, né? Porque meu pai, se eu jogasse mais ou menos um jogo, ele falava tudo aquilo que eu fiz de bom. Não, mas ó, você não fez 2 pontos, aqueles 2 pontos foram importantes. Se não fosse aqueles 2 pontos, eu ganhava o jogo, né? E sempre assim, um pouco mais nesse sentido, né? De, poxa, né? Independente do que fosse, se tivesse ali para escolher entre um jogador, era eu e o LeBron James, ele falava, mas o Guilherme mete mais bola. LeBron, esse menino aí é escarso. Né? Esse menino é de ouro. Né? E isso me traz a um momento que, claro que os pais têm que incentivar, também a outra linha tênue aí, que é o bate-a-sopra, né? Um pouquinho de cobrar, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Nem tanto, poxa, ainda mais porque os nossos pais não são nossos técnicos, né? A gente até brinca de falar que os pais, principalmente categoria de base, são os insistentes técnicos, né? Que eles ficam ali do lado, eles enchem o saco do técnico, enchem o saco do juiz, enchem o saco do próprio filho, né? É claro que é das melhores das intenções, nós sabemos disso, né? Mas muitas vezes acaba se criando uma pressão desnecessária em cima do garoto, né? E isso até, eu tive escola de basquete, era um cuidado que a gente tinha, quando eu pegava alguns pais muito assim, né? De sentar, os professores nossos, sentavam e conversavam com os pais, falavam, olha, melhor não, né? Um pouco menos, né? De um jeito... E aí que a gente volta para o tema que o Trunfão estava falando aqui, do questão do pai ser agente também do atleta. Cara, assim, muito, eu vejo de uma maneira muito difícil isso, né? Ele pode sim estar do lado do agente na hora de tomar decisão, mas o pai, a mãe, ele vai ter sempre uma visão do filho que é maior do que a realidade, né? É claro, pô, nosso filho é nosso maior orgulho, pô. Né? Então, e aí, às vezes, isso numa negociação pode e atrapalha muito. Porque o cara fala, não, vou negociar. Não, meu filho é o melhor. Você tem que dar o melhor salário para ele. Né? E o cara vai falar, não, a prioridade é outro. E aí, putz, isso com um agente, quando é um terceiro que não tem esse sentimento de amor envolvido, tem um sentimento profissional, né? O cara vai ponderar. Né, e vai colocar numa balança mais tranquila, enquanto que o familiar ele pode se ofender em uma negociação. E não, né, você tem, é óbvio que às vezes acontece uma ofensa numa negociação, mas quando você tá o amor envolvido, nossa, isso aí é bastante perigoso. Acontece bastante disso, Fih? Ah, com certeza, com certeza. É muito fácil misturar, o que é o que é a carreira, o que é o cuidado, o que são as boas escolhas, o sentimento. Não há... É super fácil, super natural. Nenhum pai precisa pedir desculpa por isso. Não, mas exatamente. É super compreensível, mas é algo que realmente tem que se ter muito, mas muito cuidado mesmo. No fim das contas, é para fazer o bem para o próprio atleta, para o atleta, é o que o pai quer, né? Mas às vezes nesse ímpeto de querer ajudar tanto, acaba colocando um pouquinho o coração na frente das coisas e, enfim, e pode se tornar às vezes um problema ou uma dificuldade que não era para estar ali. Gui, na verdade estou um pouquinho preocupado porque eu acho que o Instagram pode cometer a deselegância de nos derrubar, hein? Como nós não tem mais isso, viu, Fih? Mas assim, para a gente manter aqui o nosso uma hora e pouquinho, né? A gente está meio que já chegando nos finalmente aqui também, mas pode falar à vontade, Fih. Depois a gente vai encerrando com calma aqui. Quiser deixar a sua mensagem, eu não sei se eu acabei te cortando, se ia falar mais alguma coisa, né? Mas vou te passar a palavra para vocês dois de novo aí, última mensagem, se vocês quiserem passar. Eu acho, não me cortou de maneira nenhuma, eu tentei ser um pouquinho mais breve mesmo, porque eu acho que eu tô atrasado um pouquinho, eu achava que ainda caía com 1 hora.
Mas eu acho que assim, a mensagem final que eu poderia deixar, e mais uma vez dizendo que legal, que é muito legal compartilhar esse bate-papo com vocês, porque realmente são coisas que foram vividas, né? São experiências que foram vividas, e eu acho que isso é uma fonte de aprendizado fantástica, né? A gente ouvir de quem já viveu, de quem já passou. E a minha mensagem final é justamente nesse contexto, né? Que os pais, enfim, as pessoas que têm um atleta próximo, que têm que compartilhar decisões, orientar a carreira, que conversem com outras pessoas que tenham experiência, que tenham outras experiências, que tenham mais experiência. Porque trocando essas informações, certamente você vai ter um arsenal, vai ter um respaldo aí no HD para tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas e ajudar. Porque, no fim das contas, todos os familiares, todas as pessoas que têm um atleta ou uma atleta na família, todo mundo quer acertar. Não só como atleta, na verdade, qualquer familiar seu, todo mundo quer acertar, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer que a pessoa realize seus sonhos. Eu ouvi esses dias, nessas milhares de coisas que a gente vê na internet, nas redes sociais, alguém disse alguma coisa mais ou menos assim: eu duvido que exista alguém no mundo que acorde de manhã e diga assim, hoje eu vou errar, hoje eu vou sair de casa, eu quero fazer tudo errado. Não, isso não existe. Todo mundo quer acertar, todo mundo acorda querendo acertar. E especialmente a gente quer acertar com as pessoas que a gente ama. Então busquem as informações, conversem. Falo aqui por mim e por vocês também, Gui. Se quiserem conversar mais sobre isso, nos procurem. Vamos conversar, vamos trocar ideia, o que a gente puder ajudar e trocar informações para que possamos desenvolver os atletas e o esporte, certamente será um grande prazer. E só para minha última coisa, o Jorginho aqui disse uma coisa que eu concordo: família é a base do sucesso. Na verdade, eu trocaria o do sucesso e colocaria... Travou? Travou bem na hora. Ele tanto falou do Instagram, que o Instagram só cortou ele, Gui. Deixou no suspense. Ele falou, eu vou trocaria aqui, ó, família base do Santos por família base do... E aí nós ficamos aqui... E aí? O Gui, lê o que o Jorginho, complementa o que o Jorginho colocou, por favor. Eu? Eu não consigo olhar o que o Jorginho colocou aqui. Ele colocou família é a base do sucesso. E o Felipe ia fazer um trocadilho de palavras ali. Pois então. E aí nós ficamos no suspense, né? O que o Jorginho colocou, a gente sabe. Mas, Gui, aproveita aí para dar a sua última mensagem. O Felipe até saiu aqui. Vamos ver se ele entra aqui. Deve estar voltando. Mas pode mandar o seu recadinho aí de final de live, de que eu acho que foi um bate-papo muito bacana, né? Sem dúvida, Gui. A família é base para tudo, né? Acho que talvez seja isso que ele tenha mencionado. É importante a gente saber os nossos papéis. Aproveito também para sempre que eu tenho uma oportunidade agradecer todos esses esforços, né? Que meus pais fizeram, inclusive meus irmãos que sempre me acompanharam também. Primos, né, que tiveram sempre essa torcida, esse dia a dia. Fih, quer terminar aí? Você já falou, não é a base do sucesso, é a base de tudo. Era isso. Transmissão de pensamento aqui é mensagem conectada. Legal, Fih. Mas agradecer, a gente precisa ter gratidão. O pessoal que está nos assistindo e tem esse papel dos pais, dos cuidadores hoje do lado, né? Valorizem, escutem, aproveitem, saiba, eu gosto muito daquela máxima, né? Tem um estudo que fala que 30% do que a gente faz, escolhe, direciona tem a ver com a carga genética, 20% tem a ver com o meio que nós convivemos, né? Muitas vezes aí uma referência de um professor, de um técnico, de grupos de amigos, e 50% são nossas escolhas, né? É o nosso livre-arbítrio, muitas vezes, e a gente tem que compreender o que nós estamos replicando no automático, que não é nosso,
e até mesmo escolher, mesmo que tenha comportamentos, sugestões, opiniões dos pais, que a gente saiba que a gente escolhe para seguir o que eles estão orientando e, eventualmente, também ter essa conversa, essa oportunidade de trocar, né, de ter um bate-papo sobre diversos pontos na vida como um todo, mas principalmente quem é atleta precisa, né, desse suporte, desse apoio. Eu queria complementar também nessa mensagem final. Poxa, eu vivenciei muitos pais que iam na quadra assistir os jogos e torciam quietinho por dentro, quieto, sem abrir a boca, outros que batiam uma palminha, outros que batiam palminha para todo momento, gritando, outros que só batiam palminha quando o filho fazia cesta, o resto não batia, de pais que, de uma certa forma, reclamava de outros atletas ou reclamava do filho, que reclamava do time adversário, que reclamava de juiz. Já tive jogos que bateram em juiz, cuspiram em juiz. Assim, eu acho que eu vivenciei tudo na minha vida nessa relação de pai. E aí um ponto que eu acho que é o grande ensinamento nosso, né? A importância. Nós, como pais, somos exemplo. Então, cada atitude e ação, ela pode ter uma repercussão. E no mundo, assim, o que eu dou para o mundo dá de volta. E imagina se eu estou dando alguma coisa para o mundo do meu filho, e esse negativo vem inclusive para ele. Assim como o positivo de tantas coisas boas que nós aqui citamos de condutas de pai, que isso possa ser muitas vezes transmitido. Queria deixar aberto mesmo essa comunicação. A gente já faz isso, né? Gui, Felipe, conversa com muitos pais. Sempre aí solícito para poder ajudar um pouco do que nós vivemos e eventualmente dar nossa opinião, nosso ponto de vista, nossa humilde, né, direção para determinadas situações que ou nós já vivenciamos, né, já tivemos a experiência, ou nós já vimos outras pessoas próximas que tiveram a mesma experiência, né? Então, eu queria deixar um pouco desse recado, de nós não esquecermos que nós somos exemplos para os filhos atletas. Se apoiem, aproveitem, valorizem, agradeçam, aceitem os pais como são. Uma vez num treinamento eu vi que os pais são culpados que não têm culpa. No fundo é isso, né? Palavra forte, culpado, porque eles deram o que eles tinham de melhor, né? E mesmo dando o melhor, muitas vezes isso acabou tendo algum impacto, positivo ou negativo, né? E eles não têm culpa, porque eles estão dando a melhor das intenções ali no dia a dia. E muito bom estar com vocês. Obrigado a todo o pessoal que esteve conosco durante essa live. Boa, Di. É isso aí. Eu acho que a gente abordou bastante tema aí, esse negócio de família. É realmente importante esse apoio aí que a gente fala familiar, né, e fundamental, e eu acho que a última mensagem que você manda aí é a mais importante. É claro que os culpados sem culpas, mas não coloque tanto a culpa nos seus pais assim não, tá? Porque depois quando a gente se torna pai, a gente entende muito daquilo que eles estavam tentando fazer com a gente, né? Então, realmente... Aí, o que o Felipe falou, ninguém acorda de manhã e fala, puta, hoje eu vou errar tudo, não quero nem saber, hoje é só canelada. Não, muito pelo contrário, a gente tenta acertar tudo, né, e tente sempre passar para seus pais, né, se tiverem garotos nos assistindo aqui, qual que é o desejo de vocês, né? Eu acho que essa conversa é muito franca, né, e isso é importante. E, assim, estamos, de novo, aqui deixando aberto para quem quiser nos procurar e também conversa de todo qualquer tipo. A gente tem como missão aqui desse trio, praticamente, tentar devolver um pouco dessa experiência que a gente teve, que a gente aprendeu, para quem quer saber mais, né? É um pouco meio que nossa missão. Então, Di e Fi, obrigado de novo. Live do mês aqui espetacular. Mês que vem estaremos de volta aqui com algum outro tema que decidiremos ainda. Mas teve uma galera que participou, foi muito bacana as perguntas também, a interação de vocês. Obrigado de novo, um abraço grande para todos.